Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora acompanhar o debate falando da seleção brasileira e das convocações, né, de como vai chegar a seleção brasileira para a Copa do Mundo, né? Daqui a 13 dias teremos aí a Copa do Mundo se iniciando. Lembrando, o Brasil estreia dia 24 e nós aqui do nosso canal vamos acompanhar tudo da seleção brasileira e sempre trazendo as principais notícias aqui para vocês no nosso canal. Mas para isso você não pode esquecer de deixar seu like, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito e ativando o sininho das notificações, você não fica de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal, galera. E bora acompanhar o linha de passe falando tudo sobre a seleção brasileira. Lembrando, galera, o link vai estar na descrição, Crédito Total ESPN do Grupo Disney, e bora lá acompanhar o trecho aí da galera do linha de passe falando tudo sobre a seleção brasileira. Eram com que sangue novo, né, ideias novas, um jogo mais agudo, contundente aparecesse para o Brasil. E aí o Tite acabou surfando na onda do Ancelotti, que explodiu com o Vinícius Júnior, né, de outras figuras do e tal. Rafinha. Rafinha. A Neymar dependência acabou, acho que a gente pode falar dessa forma, a gente não vai para a Copa do Mundo jogando tudo nas costas do Neymar, que aliás chega bem. 2018 era muito isso, né? Então, muito. Talvez seja isso que o Bueno está falando, que tenha, vamos dizer, trazido mais otimismo de maneira geral para a torcida brasileira em relação à Copa do Mundo, até mesmo o otimismo que a gente vê nas casas de apostas, porque o Brasil é hoje o principal favorito nas casas de apostas do mundo todo, então está à frente da França, está à frente da Argentina, e algum mérito tem para você ser o time, a seleção na qual as pessoas colocam uma grana e apostam uma grana, evidentemente algum mérito você tem. Não quer dizer que vai ganhar, pelo contrário, a chance de qualquer seleção é sempre maior de perder uma Copa do Mundo do que de ganhar, mesmo que seja a favorita, mas acho que há sim um olhar diferente na relação com 2018, muito por conta desses caras de beirada brilhando, porque o Neymar já estava na última, então é uma seleção mais ofensiva, é uma seleção que tem caras vivendo grandes momentos com capacidade de decidir jogo, e mais, né, ao contrário da última convocação, e era mais grave isso, porque a gente estava falando de uma convocação com 23 jogadores e não com 26, você, tirando o Daniel Alves, não tem nenhum jogador que está indo para a Copa para você ver se ele vai ter condições de jogar ou não. Físicas, você está falando? Físicas. Sim. Paquetá e Richarlison tiveram lesões recentes, né? Mas em nenhum momento se questionou se eles vão estar recuperados para... Era o Douglas Costa, por exemplo. Era o Douglas Costa. E era importante no elenco. Importante. Muito. Porque eu acho que teria sido, inclusive, ele em condições, teria sido... E ele foi importante mesmo assim, ele entrava em alguns jogos, mudava os jogos e tal. E torcer agora, né? Porque o que tem de rodada... Tem mais uma na Espanha, tem na Premier League, então eles vão jogar umas 80 vezes até no campeonato inglês tem na Inglaterra, né? Tem a Copa da Liga no meio dessa semana. Tem Chelsea e Manchester City quarta-feira. Manchester United, Juventus e quem mais são os que tem 3 convocados? A Juventus tem mais 2 jogos, o United tem mais 2 jogos. É o Madrid, Vinícius Júnior, Rodrigo Militão. Joga contra o Cádiz na quinta-feira. Casemiro também. É o Real Madrid. São esses 3 que tem tem mais 3. Agora, que tem 3 convocados. Eu vejo um ponto aí que é importante. Toda convocação a gente analisa primeiro a lista, que é uma análise meramente individual, de nomes. Só que isso ganha a Copa? Isso ajuda a ganhar a Copa, mas só a lista não ganha a Copa. Claro. Né? Porque se você olhar a lista da Argentina, quando ela sair, e a lista do Brasil, o Brasil foi a primeira lista, tem lista agora, Espanha dia 11 e a maioria dia 14. Mas é muito melhor individualmente. A lista do Brasil é muito melhor que a da Argentina. No campeonato de pontos corridos, o Brasil terminaria à frente da melhor. Argentina. A lista do Brasil já é com 26, né? Já é Holanda, Argentina, a Holanda já fez listas com 39, a Argentina 32, né? Eles Então, vão ter pódios depois. A do Brasil é muito superior. Eu digo, nessa lista simétrica de 2 nomes por posição. Mas isso não quer dizer que a Argentina vai parar antes, vai cair antes. Isso pode acontecer. Claro. Mas esses nomes que formam uma equipe, o que vai acontecer no Mundial. Daí, porque, cara, a gente está cada vez pior, né? A gente falava em 15 dias, eu lembro que teve Copas que a gente falava, 15 dias é pouco, né? Para treinar, pô, é legal, 21 dias, né? Hoje, o campeonato é assim, cara, os caras se reúnem no dia 14 e na semana seguinte, ali no final de semana, já tem estreia de Copa do Mundo. É incrível. Você sai do teu clube, se você tiver uma dor, você vai jogar na Copa do Mundo com a dor. Se você tiver
uma coisinha, você ou não vai para a Copa ou espera uma ou duas Para partidas. virar a chavinha mental, né? Que é o principal. Né? Assim, é um absurdo. Eu acho destruir tudo, né? Destruir a Copa e tal. Já que tem, vamos fazer direito. Mas é a dificuldade do calendário mundial. Né? A Inglaterra tem 2 Copas, mais o campeonato, mais depois a Liga dos Campeões para todo mundo. Até conseguir jogar tudo isso leva tempo. Mas essa questão do coletivo, que eu acho que é o que vai ganhar a Copa do Mundo. Quer dizer, se o coletivo brasileiro for esse coletivo que dá esperança que a gente tem visto, daí se não for a Neymar manutenção da dependência, maioria a dos seleção nomes. brasileira vai Acho ser muito campeã, legal né? quando pedem E agora o jogadores que Brasil jamais agora foram tá bem convocados. servido, Acho tem divertido. jogadores aí Isso é uma bons, né? loucura. Acho que nenhum. 3 boas rodadas Eu no acho Campeonato que não- Brasileiro não já. há- sim. com todo respeito, o Rodinei não tem condição de jogar a Copa do Mundo hoje. Se ele tivesse sido convocado algumas vezes e tal. Não é assim, você tira o jogador daqui, põe para jogar e ele vai se dar bem na Copa do Mundo. E se fosse assim, a gente fazia a convocação pelo Twitter. Josimar, Gente, lembrei do Josimar de Twitter. 86. Josimar, o garotinho. Você põe o Twitter, 2 gols. domingo à noite. Golaços. Domingo à noite você abre a enquete no convocação, Twitter. os nomes mais votados você convoca na segunda-feira, no dia 14. Você poderia ser feito assim, mas não é. É um trabalho. Eu acho que o trabalho foi bem feito, dentro do possível, não teve loucura. O Daniel é questionável? Sim. Pode se justificar? Sim. Ele vai jogar a isso. Copa Concordo. só se machucar o Militão, machucar o Danilo e mais algum outro, aí ele vai jogar a Copa toda. Mas fora isso, ele não vai jogar. Ele vai ser o cara para momentos e funções. E esta convocação que o Birner se referiu logo no início do programa, ela é repleta de funções. Você tem a posição e tem a função. Cada atacante da seleção brasileira, convocado com aquele carimbo do centroavante, joga de um jeito. Sim. Cada um Richarlison, defende- Gabriel Jesus e Pedro. E Pedro. Você E precisa... isso pode ganhar jogos. Sabendo escolher. pode, E o sim. Tite é um cara que conhece futebol. Aliás, conhece mais futebol do que muita gente pensa. Vai ao encontro do que você disse sobre o todo da convocação, né? Por isso que eu gostei da convocação. As características diferentes. Eu só acho assim, aí olhando, procurando pelo em ovo, tá? A gente já falou muito do Daniel Alves e acho que... Polêmico. A gente entendeu o porquê. Acho que as justificativas do Daniel Alves fazem sentido. Outra coisa que eu acho que poderia se discutir, sim, Pior que não faz sentido. é a nenhum. escolha pelo Martinelli e não pelo que o Martinelli está jogando. Porque acho que o futebol dele corrobora uma convocação. O futebol dele justifica uma convocação. Mas pelo fato de que você acaba optando como um nome que possivelmente, como apurou o Pedro, até substituiu o Felipe Coutinho, você acaba optando por um nome que é para uma posição onde você está cheio de grandes jogadores ali. Então, se hoje a seleção brasileira tem algo elogiável e tem algo muito diferente em relação à Copa passada, por exemplo, é que você tem os caras de beirada muito rápidos, com qualidade, ofensivos, com uma capacidade criativa muito grande, e ainda que você possa ver no Martinelli características diferentes de boa parte desses caras, ele é um jogador para atuar naquele setor do campo. Só que aí vem a pergunta que acho que tem um pouco a ver com a crítica, vamos dizer, que a gente estava fazendo em relação ao não experimento de outro lateral direito, que é, beleza, ele ia chamar qual meia? O único que ele poderia chamar é o Firmino. É o único. Firmino. Que é o cara que joga por Me ali. surpreendeu o Firmino ficar de fora. Eu também achei que ia ser ele. Assim, Pra mim também. Acompanhando o futebol da Inglaterra, como a gente acompanha aqui. Para mim, o Martinelli merece mais que o Firmino. Sim. Tá? Pela temporada, pelo desempenho momento. Eu acho que ele individual. pode ajudar mais a seleção Mas do que o taticamente- Firmino. Mas taticamente, faria mais sentido o Firmino no lugar do Coutinho do que o Martinelli. Mas aí você acha que, assim, porque a minha questão é também... Mas aí ele pode o Firmino pensar. seria a alternativa óbvia, a alternativa já testada, tantas vezes convocada, que já esteve na última Copa. Agora, eu também não acho que o desempenho do Firmino na seleção brasileira, por tantos e tantos anos, né, porque são muitos anos de Firmino na seleção brasileira, seja uma coisa que você possa dizer, pô, faltou o Firmino, hein? Não tem o Coutinho, não, faltou o Firmino. Eu acho que quem pega Nunca a foi o vaga- do Liverpool, né? Nunca foi. Se pensar num meia, eu sempre sinto, acho um tipo de jogador que não pode faltar. Você tem o Everton Ribeiro, você tem o Neymar no que grupo. faz o Everton. O Everton cabe em vários desenhos. Cabe no desenho tanto de um meia ali um pouco à frente e cabe num desenho no meio de campo como joga o Flamengo. Se em algum momento precisar. Não sei se o Tite vai optar por isso. Há uma semana da Copa ele vai reunir todo mundo e vai começar a fazer coisas que ele nunca fez.
Tem o Paquetá. Também é estranho. Então, ia chegar no Paquetá, diferentes. Neymar, Everton e Paquetá. E tem mais um que pode jogar ali, que é um senhor jogador que pode brigar pela posição de titular para mim até lá. E para mim, Ele mesmo. então, Guimarães mas para mim, quem pegou a vaga do passagem. Firmino talvez tenha sido o Rodrigo. Porque o Rodrigo não é ele não tá, ele pode até usar na beirada, mas o Rodrigo é Rafinha e Antony, Vinícius Martinelli, sendo que talvez o Brasil comece sem Vinícius e sem Martinelli, com Paquetá e Fred e Casimiro, 3, mais Neymar, Rafinha e Richarlison, ou Gabriel Jesus. Mas o Rodrigo hoje é esse jogador que se conecta com todas essas funções e posições, ao lado de Neymar. Ele pode se aproximar do Vinícius, não vai ser o cara aqui preso na beirada do campo. Então é esse jogador que faz essa função centralizada de ele volta e ele ataca. É que o Firmino é especial. Eu acho que o Klopp definiu bem o Firmino. O dia que o falso 9 for a definido, área de atuação dele é muito diferente. O Firmino vai ser... Porque o Firmino é diferente. Ele iria mais como um meia... Acho que é a tua visão, e agora, do que como um homem lá dentro da área. Liverpool, ontem, né, no jogo, no desenho tático oficial da Premier League, que pega o desenho tático que o clube repassa, o Firmino estava na meia. Nessa escalação do Liverpool tinha o Darwin Núñez e o Salah mais lado a lado no ataque, e o Firmino como meia de ligação. Então, mas que é de fato onde ele muitas vezes condição. Joga, inclusive jogou na seleção. Então, assim, por isso que talvez ele fosse, não digo nem a escolha mais óbvia para a ausência do Coutinho, mas a única escolha possível, considerando que os outros já estariam ali. E eu sempre achei que o Everton Ribeiro poderia ir junto com o Firmino. Nunca achei que fosse obrigatoriamente aquilo que muita gente apontava, que ou o Firmino ou o Everton Ribeiro. E nunca achei que fosse assim, olhando para o histórico do próprio Tite durante toda a trajetória, o quanto ele sempre gostou Mas desses na dois seleção, caras. nesse ciclo, principalmente nos últimos 2 anos, os pós-Copa América, a gente viu em algumas partidas o Paquetá fazendo essa movimentação parecida com a do Firmino, vindo da meia e entrando como centroavante, às vezes. E fez gol assim. Sim, é verdade. Ele talvez tenha convencido o Tite também, em campo. né? Porque o Paquetá já jogou mais para trás, o Paquetá já jogou aberto, já jogou como um meia que chega segundo volante. frente. O que ele não é, e em tese é até o nosso próximo tema, é pensar qual é a seleção brasileira da estreia da Copa do Mundo, mas o que ele não é o winger, né? Que é esse cara que tem as características desses outros que vocês já citaram, Rafinha, Antony, Embora já tenha Vinícius. Não nesse setor do campo, não isso. como winger. Se bobear, até começa a Copa do Mundo lá. Pode Mas ser. até a jogadinha de fundo ele já fez essa função aí, vamos ver. Porque é um Brasil que se organiza muito pelo lado esquerdo com ele, com o Neymar, e tem uma flecha do lado direito, que é assim, ele está equilibrado, né? Que é o Rafinha entrando. Então você pode organizar aqui e finalizar lá. Acho que tem muitas possibilidades aí para montar o time. O Tite hoje respondeu sobre o possível time titular do Brasil. Deu uma despistada, mas de certa forma disse que existem pelo menos 2 modelos que podem ser adotados. Vamos ver. Existe um aspecto modelo, a que tu está se referindo, que de duas formas a equipe se consolidou e adquiriu confiança, né? E existe a estratégia. A estratégia, tu mantém a mesma ideia e tu vê do adversário aquilo que ele pode te impor para que tu possa utilizar uma ou outra escalação. A da estreia? Não sei. Existem 2 formas que nós temos de atuar. Ele é com 2 atacantes de flanco, ou ele é com o Paquetá do lado, segundo meio-campista um pouco mais à frente. Tu tens acompanhado e tem visto dessa forma, é onde a equipe ela tem produzido, e depois tem peças de reposição com características parecidas. Então existem esses 2 modelos e nós vamos pleitear, porque eu acredito não em tirar em zona de conforto, eu acredito em botar em zona de confiança e desafiar o atleta a ser melhor. Eles têm concorrência nas suas funções. Se não produzir bem, vai ter o outro concorrente de forma leal. Isso é legal, mas ninguém vai tirar de zona de confiança. Vamos lá, os 11 que devem começar a Copa do Mundo. Na seleção titular, Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alexandro, beleza. Casemiro, Fred, seria um segundo volante. Paquetá, um pouco mais para a esquerda. Neymar circulando, Rafinha mais para a direita. Richarlison como centroavante. A minha dúvida são os 2 últimos.
Rafinha e Richarlison. O Rafinha, pelo momento... Porque Fala. nessa história de se o Vinícius momento, Júnior for reserva, eu não né? vejo a seleção titular sem o Vinícius Brincadeira. Júnior. Então, mas... Nossa, Então, mas nessa seleção ali, por exemplo, o Neymar joga por dentro e vai receber muito a bola pela esquerda. Talvez o Tite ache que é melhor você ter um terceiro jogador ali no meio campo, um Paquetá fechando, o Rafinha marcar muito também na direita, é um jogador taticamente bastante comprometido como o Richarlison, isso talvez garanta a posição deles. Mas o Gabriel Jesus também marca, para mim a concorrência do Richarlison. E do lado direito, ali para mim, quando eu vejo o momento do Rafinha, é que se tivéssemos 3 semanas antes da Copa do Mundo, seria mais fácil ver os treinos, entender o que está acontecendo e tratar disso do jeito um pouco mais... O Tite vai ter que tomar essa decisão meio que de sopetão, né? Quem está melhor para jogar daquele lado direito? Porque Então, mas hoje o Dembélé tem a posição do Rafinha ali com uma certa sobra do lado direito. O seu Calçado está olhando para mim com uma cara... Sabe o que eu estou lembrando do Real Madrid, do Carlo Ancelotti? O time dá uma melhorada e ganha a Liga dos Campeões e ele começa a mudar quando ele vem com o 4º jogador no meio de campo. Então, o que é o Valverde pro Tite é o Paquetá hoje. é uma boa comparação. É o Madrid. O Madrid jogou sem hoje, foi um Não marasmo. é de jeito nenhum um winger, Não ou é, como não prefere é. o nosso colega Mas Vitor Guedes, um ponta. Mas é um cara ponta. numa fase extraordinária lá. E o Paquetá também. Assim, e para começar a Copa, eu acho que ele começa assim, cauteloso. Então, assim, justifica. Estou tentando desvendar a cabeça dele. Ele pode jogar com o Vinícius, Rafinha, o Richarlison, o Gabriel, Neymar. Aí ele deixa para Casemiro e Fred. Assim, vamos ver o Casemiro. O Casemiro já fiz bola da vez com o Casemiro e ele deixou bem claro. O Casemiro jogou a vida toda no Real Madrid, sendo o centro de um meio de campo que tem 2, Kroos e Modric. Tudo bem que você chamar Kroos e Modric de volantes é uma grande sacanagem. Né? Mas sem a bola ele tem... O preconceito com os volantes, Aqui, professor. um do lado, outro do outro. Ele deve E num gostar de Fred e 4-2. Paquetá ali. Exatamente. Só uma coisa, quando ele fala, no resto da entrevista, quando ele fala sobre zona de conforto, fala zona de confiança, ele emenda dizendo... É um bom termo. Ele emenda dizendo, o jogador jogará como ele está acostumado a atuar no clube. Isso eu acho fundamental. Eu não pedirei para o jogador fazer uma coisa diferente do que ele faz no clube. Mas ele destacou isso na ele já entrevista. aproveitou na seleção de jogadores de forma diferente. O Daniel Falou o que ele Alves, por disse. exemplo, o Daniel Alves era meio campista, a camisa do São Paulo, e ele era convocado como lateral direito, por exemplo. Mas aí, né? desculpa, aí foi o São Paulo que embaralhou as caras. O Daniel Alves que forçou a barra. Mas o Daniel ganhou uma mas Copa América pelo Brasil 2019 jogando por dentro. Não foi lateral, o Daniel. É verdade, ele O era Brasil- um meia que... O Brasil foi campeão com o Daniel por dentro. O Brasil mas tem vou deixar muitos pra lá. jogadores Vou deixar pra lá. Tudo Lá bem. veio o Berner falar do Daniel Alves do São Paulo. Vamos pular isso aí. Eu que puxei. É que o São Paulo melhorou muito depois que o Daniel Alves e o Dili saíram, né? Eu sou obrigado a ser irônico, mas tudo bem. Parabéns a todos que decidiram. Parabéns para vocês. 14 minutos. Vamos lá. Parabéns. Bem. O Brasil tem muitos jogadores versáteis. O Paquetá foi citado aqui, o Fabinho é vários jogadores que podem atuar em mais de uma função. Everton Ribeiro. Só que eu não sei se o Tite faz isso. Essa história pra mim do Tite equilibrado, quadradinho, na Copa passada que tinham 2 triângulos bem definidos, né? Um triângulo pela direita, um triângulo pela esquerda, tem que ficar tudo meio de forma geométrica ali e tal. Eu sou adepto do Bruno Guimarães. Pra mim, o Bruno Guimarães seria titular nessa seleção. É um jogador que briga pela posição. Eu gosto muito também. Aí eu não sei se ele vai também aprender com os erros da Copa passada, quando ele acabou aproveitando jogadores que talvez não estavam no melhor momento, ou insistiu com alguns nomes, e depois se arrependeu. Se ele vai perceber isso, né, ao longo da Copa do Mundo, que alguns jogadores estão pedindo passagem. Me parece ser o caso do Bruno Guimarães. Eu só acho que ele... É também o caso também do Vinícius Júnior, né? Vinícius Júnior não foi titular nesse time, é brincadeira, né? O garoto é o melhor jogador brasileiro junto com o Neymar jogando na Europa e vai ser reserva na Copa do Mundo. Brincadeira, né? Tem que justificar isso aí, porque ele botar Paquetá pra ficar correndo ali pela ponta ali, pra ficar fazendo... Não faz sentido isso, cara. Não faz sentido. Aí vai muvucar o meio que vai botar Casemiro, Fred, vai colocar o Paquetá também. Tem que sacar um desses caras. Provavelmente o Fred tem que sair. Joga Paquetá e Casemiro. Entendeu? O Paquetá, eu gosto de Paquetá, que o Paquetá é bom com a bola e bom sem a bola, porque é um jogador que marca, um jogador que dribla.
Então, para mim, ele é um jogador muito importante. Para mim, nesses jogos da seleção, ele, para mim, tem sido um jogador muito regular com a camisa da seleção brasileira e justifica, sim, estar no time titular. Já o Fred, eu já não sei, né, se merece ou não, porque tem entre ele e Casemiro, obviamente Casemiro, né, mas também eu não sei, para falar a verdade, não sei como o Casemiro vai chegar para essa Copa do Mundo. Não é o mesmo Casemiro do Real Madrid. Ele trocou de time, tá um time muito abaixo do Real Madrid, muito abaixo. O futebol dele, pelo que eu vi nos últimos jogos, assim, não tá sendo aquilo tudo. Não é por culpa dele, também por causa do time, né? E também temos que aguardar também, né? Pra ver como que vai ser, né, a formação de Tite na Copa do Mundo, né? Eu espero que o Tite não invente, porque não é hora para inventar. Jogador que vai jogar na ponta, tem que jogar na ponta, né? Ficar marcando o lateral e esquecer de jogar, não. Porque isso daí ele mata o cara que joga na frente. Entendeu? Eu espero que o Tite tenha aprendido com os erros, né? Pelo menos eu espero, né? E ele consiga fazer a seleção jogar, né? E que eu quero ver Daniel Alves, para ver aonde ele vai botar Daniel Alves, né? Se vai ser reserva, obviamente. Se duvidar, nem deve ser utilizado na seleção. Só tá para fazer número e estatística. Somente, essa é a verdade. O Daniel Alves não foi convocado para ser utilizado. O Daniel Alves está lá para ser estatística, o jogador, e tá... Daniel Alves é um cara, para mim, respeito, é um excelente, sempre foi um excelente jogador, o jogador com mais títulos aí no mundo, e agora também vai ter mais um título também, que é o jogador mais velho aí na seleção brasileira, 39 anos, é isso aí, né? Mais uma estatística aí positiva para o Daniel Alves, né? Vamos ver como que vai ser na Copa do Mundo. Eu acredito que ele não será utilizado, se for utilizado vai ser muito pouco, né? E a seleção também me preocupa um pouquinho também o Thiago Silva. O Thiago Silva, para mim, é um jogador que não aguenta 90 minutos em jogo de intensidade. Então, provavelmente o Militão vai ter que segurar as pontas, né? E o Militão aí, para mim, tá apto a segurar as pontas aí se for preciso, né? Entrar como titular. O Militão, para mim, vai dar conta. O Militão tem jogado muito bem pelo Real Madrid. Na seleção brasileira, acredito que não será diferente, né? Vai atuar bem também quando for necessário. Um jogo ou outro, eu acredito que ele vai ter que ocupar a vaga do Thiago Silva em um momento ou outro, né? Para mim, o Thiago Silva não aguenta o trampo. O Thiago Silva, para mim, é um excelente jogador, zagueiro, para mim, muito bom. Mas eu não sei, minha preocupação é essa, se ele vai aguentar essa intensidade da Copa do Mundo, de jogar todos os jogos 90 minutos. Eu acredito que ele não vai aguentar. Acho que a maioria dos jogos ele vai ter que ser substituído. E para mim não vai ter problema nenhum, o Militão vai entrar e não vai, para mim, não deve comprometer em nada o jogo do Brasil, né? Eu acredito que a lateral também tá ok também, não deve ter grandes problemas, né? E na frente também, né? Brasil tem muitos jogadores bons aí para jogar na frente e eu acredito que o Brasil vai fazer uma grande Copa sim, se for no jogo coletivo. Se o Neymar pensar, eu tenho que ajudar meu time, o jogo não é só para mim, o Brasil chega longe. Porque não pode ter aquele pensamento igual o Cristiano Ronaldo tem, meu time tem que jogar só pra mim. Aí agora ele não aguenta fazer mais nada e não tem time que joga pra ele. Então o futebol, o que acontece é que desaparece. Mas na seleção eu acredito que o Neymar, pelos últimos jogos, pelas coisas que eles têm feito, o Neymar mudou muito a postura dele como jogador. É um jogador que joga muito mais pro time, não tá mais aquele cara tão individualista. E com isso quem ganha é a seleção brasileira e nós, torcedores da seleção, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Não esquece, você que tá chegando aí, vai deixando seu like, se inscreve no nosso canal e ative também o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.